Alô? Oi, é da Local Books? Isso, aqui é a Janaína. Eu acabei de chegar da Bienal e eu vi lá um livro que chama O Nome da... Isso, O Nome da Morte. Isso mesmo, ele já ganhou a adaptação pro cinema. Isso, ele tá pra estrear. Eu queria ler antes de... Peraí, só um minutinho. Pois não? Obrigada. Ô, pessoal da Local Books, eu acho que vocês foram um pouquinho rápido demais, porque já chegou. Hey, gente! Tudo bem com vocês? Vim falar de mais um filme adaptado e baseado num livro. E esse livro eu fiquei conhecendo lá na Bienal do Livro, porque já no finalzinho eu vi no Instagram da Ju Cirqueira. Se você ainda não conhece a Ju Cirqueira do Nuvem Literária, vale a pena conferir, vai lá, o canal dela tá aqui nos cards. Aí eu vi que ela recebeu esse livro no Stories, ela fala também que ia ter adaptação. Pensei, como eu ainda não sei disso? Mandei mensagem mais do que na hora pro pessoal do Topaz Cinemas aqui de Indaiatuba e perguntei, quando é que esse filme estreia? E eles me disseram que o filme estreava tipo uma semana depois da Bienal. Pensei, dá tempo. Só que o que aconteceu no final da Bienal? Eu meio que fali, se você percebeu, se você assistiu o book haul que eu coloquei no ar esses dias, também tá aqui no card, eu meio que falei. Aí chegou no final da Bienal, eu não tinha como comprar esse livro. Cheguei em Indaiatuba e mais que voando eu liguei, eu pedi pro pessoal da Local Books e eles super me ajudaram, eles trouxeram um livro pra mim e daí eu consegui ler e assistir o filme. Então vamos lá, vamos começar pela história do livro. O Nome da Morte conta a história de Júlio Santana. A história é contada pelo jornalista Cleuster Cavalcante, que é um jornalista renomado aqui no Brasil, ele já trabalhou em vários veículos muito conhecidos aqui no Brasil e ele estava estudando, ele estava fazendo alguns estudos para algumas reportagens e ele chegou até Júlio Santana, fez algumas entrevistas com Júlio Santana e dessas entrevistas resultaram esse livro. Júlio Santana quem era? Ele era um pistoleiro ou mais conhecido como um matador de aluguel, um assassino de aluguel. Ele realmente recebia dinheiro para matar pessoas. Ele recebia encomendas de assassinatos e ele recebia por esse dinheiro e ele simplesmente ia lá e dava um tiro na pessoa. Tudo começou quando Júlio Santana tinha 17 anos e ele mora ali perto da região do Rio Tocantins. Ele vive ali numa área de mata com a família, uma família humilde, e ele não tem um trabalho, um emprego. O que ele faz? Ele mata para eles comerem. Então ele é muito bom em caça. E ele aprendeu a caçar, ele aprendeu a arte da mata, andar em silêncio na mata, essas coisas, porque como a família é rural, a família é do interior, ele precisava aprender alguma coisa que ajudasse no sustento da casa. Ele trazia carne para casa. O livro acontece em 1970, mais ou menos para ser exata. O que está acontecendo no Brasil? Alguns guerrilheiros, alguns defensores do comunismo e do socialismo e defensores do PCdoB começam uma espécie de fomento da ideia do socialismo no Brasil e eles começam pela área rural. Os militares, que na época eram muito fortes e naquela região são muito respeitados, eles começam uma guerrilha contra esses comunistas, contra esses socialistas, esses guerrilheiros. Começa uma guerra ali na região do Araguaia. Cícero, que é tio de Júlio Santana, é militar, de vez em quando vai visitar a família. E numa dessas visitas ele conta sobre a Guerra do Araguaia, a guerrilha que está acontecendo ali na região. E como ele sabe e percebe que Júlio Santana é muito bom em andar na selva, andar na mata e até é bom em tiro, ele chama Júlio para ir trabalhar para os militares, para ir ajudar os militares a andarem na mata. Ele seria uma espécie de guia na mata para os militares encontrarem os guerrilheiros. E para isso ele ganharia uma grana relativamente boa, acima do salário mínimo pra época. E Júlio Santana vai desde que ele não tenha que matar ninguém. E ele vai pra Guerra do Araguaia, ele vai ajudar os militares, mas por necessidade, talvez ele tenha que dar alguns tiros e ele vai sentir uma coisa meio diferente ao dar esses primeiros tiros. O que vai desencadear aí em algumas propostas que ele vai receber do próprio tio Cícero pra trabalhar como matador de aluguel. E daí nesse livro, o jornalista conta toda a trajetória desse homem que já matou 492 pessoas no país. É história real, é uma profissão bem comum, mais comum do que a gente imagina. Eu descobri com esse livro que essa profissão é mais comum do que a gente imagina. Por ser uma história real e por saber que acontece no Brasil e conta um pouco da história do Brasil, ele conta muito sobre a guerrilha do Araguaia, então por saber que tudo isso aconteceu aqui no nosso país e por ser real, é um pouco forte. Eu achei um pouco forte, eu fiquei um pouco abalada
com as histórias que eu li aqui, com as histórias dos assassinatos, com a história das pessoas que eram perseguidas, enfim. Eu fiquei bem chocada. E eu já tinha ficado chocada com o filme. Qual a vantagem de quem lê o livro? Eu falei sobre essa vantagem também na resenha que eu fiz sobre Vidas à Deriva. Se você ainda não viu também, eu vou deixar nos cards pra você ir lá ver. É que assim, o filme foi muito fiel ao livro. A parte que o filme contou, ele foi muito fiel. As cenas são muito fiéis, os lugares, a descrição que o livro faz dos lugares e das pessoas, o filme foi bem fiel em retratar isso. Só que sempre tem um bônus pra quem lê o livro. No caso de Vidas à Deriva, foi o pós-história. Nesse caso, é o pré-história. O filme, ele começa na página 140 do livro, sendo que o livro tem 219 páginas. Ou seja, o filme retratou só as 100 últimas páginas desse livro. Só. Ele não retratou o restante, todo o pré, o antes, quem era Júlio Santana antes de ser pistoleiro. Tem toda uma história, tem todo um trama, tem toda uma guerra interior do Júlio com o Júlio mesmo. Então assim, tem todo um antes do filme realmente acontecer. O filme conta a história toda certinha, toda fiel, mas algumas coisas que estão no livro que não conseguiriam ser retratadas no filme. Causaria até um cansaço em quem tá assistindo o filme, mas para quem lê o livro é muito legal, porque é uma informação a mais. É história do Brasil. Então eu achei muito interessante ter lido isso nesse livro, e eu achei tanto o filme quanto o livro muito importantes pra gente entender algumas culturas do nosso país, algumas profissões, como a própria profissão de pistoleiro, ou então como as pessoas do interior, lá do norte, do nordeste, eles respeitam pessoas fardadas, respeitam militares, o que não acontece tanto no sudeste, né? É legal ler sobre essas coisas que acontecem no nosso país, pra gente entender um pouco mais da cabeça dos outros brasileiros, entender um pouco da realidade dos outros brasileiros, entender, enfim, o nosso país. E assim, eu sou formada em jornalismo, então quando eu leio o prólogo, quando eu leio aqui a orelha sobre o próprio jornalista que escreveu, eu meio que entendo um pouco das dificuldades do jornalista conseguir escrever um livro desse, do jornalista conseguir entrevistar uma pessoa dessa, e da preocupação que o jornalista tem de fazer uma história dessa aparecer, de fazer uma história dessa chegar aqui nas nossas mãos pra gente entender um pouco mais do nosso país. Não sou o tipo de repórter que vai pra rua, que corre, que faz um tipo de reportagem desse. Eu não me identifico com essa área da minha profissão, mas eu admiro muito quem faz. E eu recomendo muito que você vá aos cinemas ver esse filme, que você leia esse livro. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também todas as informações do Topázio Cinema, se você é de Indaiatuba, pra você assistir o filme, e da Local Books, que é quem trouxe esse livro pra mim. Então você pode ir lá também e comprar o seu livro pra você ler também, que eu acho muito importante. Eu acho que tá nos últimos dias já em cartaz esse filme, então corre, galera. E lembrando, como eu sempre falo, quando eu falo alguma coisa de Brasil aqui, lembrando, nós estamos em ano de eleição. 2018 é ano de eleição presidencial e governamental. Então, vamos entender um pouquinho mais do nosso país, vamos entender um pouquinho mais da nossa cultura e entender um pouquinho mais das pessoas que estão lá em cima nos representando. O restante das informações estão aqui na tela. Pessoal, se inscreve no canal e segue no Instagram pra gente chegar logo nos 1000. Se você ainda não, se você esqueceu, ou se você não é da época assim que eu falei dos 1000 da Jana, eu vou deixar aqui do ladinho o vídeo que eu falei dos 1000 da Jana pra gente chegar logo nesses 1000 e a gente liberar todas as novidades que a gente tem por aqui e fazer uma festa pra comemorar. Então a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo, tchau!